Muito bem, amigos do programa Aldeia Felicidade. Estamos chegando com mais com essa possibilidade que Deus nos dá de levarmos uma mensagem de luz e de esclarecimento para todos os corações. Compositores e intérpretes sensibilizando e esclarecendo mentes e corações. 15 anos no ar, partindo aí para o 16º ano, e é lógico, agradecidos, né? Muita gratidão por todos vocês que nos acompanham há tanto tempo. O pessoal que talvez hoje assista pela primeira vez, mas que tem a noção do que é essa necessidade de colocarmos mais informações, mais instruções no coração de todos. Abrindo também aqui para Trintina FM 98,3 de Rodeio, Santa Catarina. Às 14 horas, música gaúcha de qualidade. Aquela abertura também sempre muito especial. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Prestemos atenção. Respiremos fundo, a gente se concentra melhor. Vamos agradecer a Deus por mais um dia. A página está em branco. Possamos chegar ao final desse domingo, ao final da página, e não termos do que nos arrepender. Nosso queridinho Serginho Antônio Oliveira, lá em Brasília. Muito bom dia, Serginho. Muito bom dia, Luana. Para ti e para a família, um beijo muito grande no coração. Valeu, Serginho. Muita paz para todos. Bom dia, Zeca. Deus abençoe hoje e sempre. Amém, Sérgio. Muita luz para todos. Universalista de luz. Uma nova escolha ao seu alcance. Você merece ser feliz. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação: Zeca e Neivane Grava. E a música cheia de alegria. Nosso querido Sidney Carvalho desencarnou em 2015, continua a serviço de Jesus e por todos nós, um grande trabalhador na seara do bem, do amor, da paz, da fraternidade. Vamos ver aqui. Nosso querido Ilza Falco, gente, bom dia, amigo, um excelente domingo. Valeu, Ilza. Beijão pra ti e pra toda a família também. Amargura de descontente, que eu era tão impaciente, era o que eu queria. Passo maior do que eu podia. Oh, oh. Já vamos compartilhando, que mais pessoas possam absorver esses ensinamentos que vêm do mais alto. Nossos irmãos mais experientes a serviço de Jesus, nos trazendo tudo o que precisamos para sermos mais felizes. Nosso querido Lides Soares, bom dia, Lides, bom dia, ótimo domingo, valeu, Lides, para você e para toda a família também, muita paz, muita luz no coração. Concentrar um pouquinho mais, agradecendo a Deus mais uma vez essa grande oportunidade. O domingo está só começando, a página está em branco, vamos abrir aquela clareira na psicosfera, trazer esses fluidos divinos, os benefícios dessa energia radiosa de Jesus para os nossos corações. Nosso querido Valmiri Testoni, muito bom dia, Valmiri. Vamos pensar em Jesus e nossa mãe querida, que com a permissão de Deus, nosso Pai, nos dão sustentação. O governador espiritual do nosso planeta, Jesus, nosso mestre e guia. Um amigo incondicional de todas as horas. Nós é que não somos, mas Ele é. Pois vai essa luz envolvendo toda a nossa casa, cada cantinho sendo iluminado nesse momento. Nosso José Jerônimo, grande abraço, meu amigo só. Jerônimo, amigo de Homem Atento. Valeu, Jerônimo. Muita paz para todos aí. Beijão para toda a família.
Graça conosco mais uma vez. Vamos sentir essa energia radiosa, sentir Jesus olhando para nós com seus olhos serenos, seus braços estendidos para o planeta Terra. Estamos precisando desse amor, desse afago, dessa luz maior. Vamos ajudar os emissários divinos também com as nossas orações, com as nossas vibrações, com os nossos pensamentos positivos. A energia chegando, arrepiando o nosso coração. E espiritualmente estamos contribuindo para que o planeta se transforme numa plataforma sublime de amor. Todos somos responsáveis por encaminhar essas nossas energias para todos os cantinhos. Vamos pensar em alguém que esteja precisando, alguém no hospital, às vezes no presídio, às vezes num orfanato, nos asilos. Que essa energia chegue em todos os cantinhos. Possamos todos clarear as nossas mentes, os nossos corações, recebendo do mais alto e devolvendo a quem precisa. Vamos potencializar essa energia que vem do mais alto. É o amor de Deus, de Jesus, nossa mãe querida, e seus emissários por cada um de nós. Não estamos sozinhos, estamos bem acompanhados. Então sintonizemos com o bem, com a luz, com a maravilhosa presença de Jesus. Nossa querida Miriam Manes também, bom dia, paz e bem, valeu Miriam, muita paz para todos. Abrindo também aqui para a Trentina FM 98,3 de Rodeio, Santa Catarina. Vamos lá então. A Trentina FM convida você a elevar ainda mais seus pensamentos, a sublimar ainda mais seus sentimentos. Vibremos em prol do nosso planeta. Sejamos a união de um só pensar, o amor, a união de um só sentir, o amor. Nossa saudação a você, nosso querido ouvinte, a você, nossa querida ouvinte, aqui da Trentina FM 98,3 de Rodeio. Nossa saudação a vocês do Facebook, que já nos acompanha há um pouquinho mais de tempo nesse momento tão importante. Programa Aldeia Felicidade, quase 16 anos no ar e procurando levar a mensagem de luz e de esclarecimento para todos os corações. Então que a presença de Jesus possa ser sentida nesse momento. Nessa semana em que os católicos trabalham de uma forma um pouco mais profunda a presença de Jesus, a Semana Santa, hoje, domingo de Ramos, e domingo que vem, aqueles eventos tão importantes, vamos sentir em cada dia, porque essa transformação íntima é por conta de cada um de nós. O planeta Terra passa por um grande processo, de provas e expiações para a regeneração, a cargo de Jesus e de seus emissários. A transformação interna por conta de cada um de nós. E nós temos que nos perguntarmos de vez em quando, o que estamos fazendo na Terra? Certamente não é a passeio, não estamos aqui brincando, estamos aqui para o burilamento do espírito, para o aperfeiçoamento, expiação sim, estamos pagando alguns erros do passado, mas com a permissão de Deus, através da nossa boa vontade e pelo bem que fazemos, podemos diminuir esses contrastes da vida amorosa que Deus colocou no coração de cada um de nós. Então não precisamos pagar pela dor, nós podemos semear a luz, essa energia que vem de Jesus, fazendo o caminho que Ele nos ensinou, mostrando a verdade, a vida, dedicando-nos cada vez mais ao progresso da humanidade. Então, fazendo aos outros, ou procurando, de alguma forma, minorar o sofrimento de quem esteja ao nosso lado, inclusive nossos irmãozinhos animais. Que essa paz, o amor de Jesus possa ser sentido em todos os momentos. E isso depende de cada um de nós. Então, vamos aos pouquinhos, absorvendo esses ensinamentos e, pela vontade, catalogando essa instrução que vem do mais alto, colocando em nossos corações e nossa mente para sermos pessoas cada vez melhores. Objetivo maior da reencarnação. E vamos falar um pouquinho da reencarnação, uns textos bem especiais. André Luiz nos diz, num texto bem curtinho, para termos a ideia, sim, nas leis da reencarnação, quase todos nós, os filhos da Terra, temos o passado a resgatar, o presente a viver e o futuro a construir. Lembremos-nos assim de que nas concessões da providência divina, o nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui, e o nosso melhor tempo chama-se agora. Detenhamos-nos por isso na importância das horas de hoje. Então não é amanhã nem depois, alguns ficam esperando se aposentar ou que a idade um pouco mais avançada chegue para poder colaborar com alguém, Não esperemos não, porque talvez não cheguemos lá, fisicamente falando.
Somos espíritos imortais, cidadãos do universo, mas a nossa estadia no planeta Terra é muito breve, passa muito rápido. Não interessa se seja de 90 a 100 anos. É um relâmpago perante a eternidade. Então, detenhamos-nos nesses ensinamentos e comecemos a fazer alguém para os outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. E absolutamente não fazer o que não queremos. Tudo se resume nesses ensinamentos, nas palavras de Jesus, que estão ali nos ensinando ao longo dos milênios a possibilidade de sermos mais felizes. Allan Kardec, eu já comentei aqui algumas vezes, questionou os amigos espirituais, os emissários do Cristo, se a felicidade plena ainda pode ser vivida na Terra, e eles respondem que não, mas podemos ser tão felizes quanto a Terra comporta. Então vamos apressar esse nosso passo. Joana de Ângeles nos diz que se tem uma fatalidade em nossa vida, é perfeição relativa. Seremos como Jesus e muito mais. Ele mesmo nos disse, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Jesus também está progredindo, foi criado como nós, simples e ignorantes, é do átomo ao arcanjo. Deus não cria ninguém perfeito, seria uma grande injustiça, né? Não seria da plenitude de um Deus justiça, bondade, amor. Então ele nos dá essa possibilidade de, pela nossa própria vontade, pelo livre-arbítrio, encurtarmos o passo e alcançarmos a felicidade plena ao longo das nossas vidas. Existências, vida é só uma, existências várias. Todos nós já tivemos 800, 1000, 2000 reencarnações. Estamos melhorzinhos, né? Estamos mais perto de onde saímos do que para onde nós vamos e para onde nós vamos ficar, felizes plenamente. Então essa fé, essa certeza racional de que somos criaturas divinas e que o Pai só nos quer o bem. Nós que ao longo dos milênios das nossas encarnações fomos semeando de forma equivocada, às vezes com muita atrocidade. Por isso vamos orar pelos que estão praticando isso hoje, porque precisarão de muitas preces e não reencarnarão mais na Terra. Os que se comprazem no mal já estão sendo encaminhados para um planeta primitivo ou lá no início de provas e expiações, onde terão possibilidade, além de pagar os seus débitos, ajudarem um povo mais atrasado. Como nós fizemos quando chegamos aqui, que viemos de outros planetas, a maioria de Capela, né? Mas Aldebaran também, como foi o povo chinês. Então, estamos aqui hoje, e um dos povos que retornou mais rapidamente ao planeta de origem foram os egípcios, que tinham menos débitos. Todos nós que estamos aqui ainda tínhamos muito, mas estamos nos recompondo espiritualmente, emocionalmente, através da reencarnação. A maior demonstração do amor de Deus por cada um de nós. Por isso é importante frisarmos isso, atentarmos para isso e nos perguntarmos cada vez mais, o que estou fazendo aqui? Por que Deus me deu essa grande oportunidade? Lembrando, Chico sempre nos avisou que reencarnar não é fácil, não está fácil. A fila para a reencarnação é muito grande, por isso a nossa devida atenção e valorizarmos esta existência. Nós temos um texto hoje também sobre suicídio, importante, né? Porque nos facilita o entendimento das criaturas que nós somos, né? Porque a primeira coisa que o suicida nota é que ele não morreu, né? Depois de ver o corpo no chão estendido, ele vê, mas eu não morri. Então os problemas se acumularam. E aí, às vezes, o que era para ser resolvido em poucos anos, talvez a morte física já estivesse perto, né? Levará séculos. Então esse cuidado é muito grande, por isso que é bom frisarmos que os ensinamentos do mais alto estão chegando para evitar maiores prejuízos para a nossa vida, para a nossa existência, né? Encurtando os nossos sofrimentos. Aproveitemos então, porque sou do nosso querido Chico Xavier, que em outras encarnações foi Allan Kardec, foi também São Francisco, foi João Evangelista, começou lá como Isaac, como Daniel. Veja bem o trabalho desse homem por cada um de nós. Então, como Chico Xavier, já temos aí 550 livros. Quando ele desencarnou, tínhamos 412, mas com o material que ele deixou, já chegou tanta coisa boa. E eu sempre falo, não são livretos não, né? São todos eles de sublime instrução, para realmente absorvermos, né, esses ensinamentos e evitarmos muito sofrimento na nossa vida, né? Porque sempre comentamos aqui, uma pessoa inteligente aprende com os próprios erros, mas uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros, e é isso que eles estão nos trazendo, para não passarmos pela mesma coisa. Então tem esse texto aí que eu vou falar depois, talvez no segundo tempo do nosso programa. Eu queria falar um pouquinho então sobre a reencarnação, essa importância que nós temos que dar, porque temos aí do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi lançado por Allan Kardec em 1857, no dia 18 de abril, agora dia 18, então, aniversário, e é o Dia Nacional do Espiritismo, né? O Consolador,
prometido por Jesus. E sempre falamos que não precisamos nos aprofundar muito para termos essa certeza. Se a reencarnação existe para o espírito evoluir, por que o mundo parece estar piorando? Essa dúvida é legítima. Afinal, se cada vida é uma oportunidade de aprendizado, por que vemos tanto ódio, intolerância, violência e egoísmo? Nossa querida Edi Santos também com a gente. Bom dia, Edi. A doutrina espírita tem uma resposta clara e profunda. Vamos refletir juntos? A reencarnação é real, mas o progresso é lento e individual. O Espiritismo ensina que todos somos espíritos imortais, caminhando em direção à perfeição. Cada reencarnação é um degrau nessa longa escada evolutiva. Aprendemos, erramos, caímos, nos reerguemos. É um processo contínuo de burilamento, de aperfeiçoamento. Mas nem todos estamos no mesmo estágio, né? Assim como Deus ainda continua, né, criando novos espíritos, simples e ignorantes, nós já estamos no estágio que já deveríamos atentar para essa grande responsabilidade que temos, né? É o caminho da evolução que às vezes passa por sofrimento justamente pela semeadura que fizemos. O planeta Terra é um grande educandário onde espíritos com diferentes níveis de consciência convivem. Há os que estão despertando para o amor e há os que ainda vivem no orgulho, na vaidade e no egoísmo. Por isso o contraste é tão grande. Vivemos uma transição planetária. Allan Kardec, em A Gênese, capítulo 18, já nos alertava. A Terra está deixando de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. Nossa querida Franciane Brandes, bom dia, Franci. Beijão aí para ti e para toda a família. Regi Grava, esse espírito que está minha filha. Aile, tu ouvindo. Beijo para o Enzo, para o Arthur, para a Ayla, para a Mabeli também, para o nosso querido Jucinei. Valeu, Regi, beijo grande. Logo, logo estará conosco aqui, né? A Fefe, grava Copso, minha irmã. A Ofélia, bom dia, Cláudio. O que isso significa? Então, o que Allan Kardec nos trouxe mostrando a grande transformação da Terra? Significa que estamos no momento decisivo. Muitas almas endurecidas estão reencarnando para uma última oportunidade de reforma íntima. Isso explica porque vemos tanto desrespeito, violência, vícios e polarizações. São espíritos em choque com a luz que já se espalha. A luz está revelando as sombras. Muita coisa acontecendo, é verdade. E a gente, quando olha, parece que o mundo está piorando, não é? É que estamos vendo agora. É como chegar num quarto, né? Escuro, acender uma luz, aí você vai ver aquele pozinho em cima da mesa, aquele pó, a sujeira que tem algum canto. Né? Nossa, que Valdir Duarte da Silva em Blumenau também, bom dia. Um feliz domingo a todos. Valeu, Valdir. Nunca tivemos tanta informação, tanta exposição. Antigamente, os erros ficavam escondidos. Hoje tudo está às claras. Então, até o medo que a gente vê aí, a maledicência, a maldade, estão se mostrando e sem vergonha de aparecer. Né? Estão dando as últimas cartadas. E eles sabem, as trevas sabem que é os últimos momentos deles na Terra. Então, estão trabalhando para levar quanto mais gente, melhor. Por isso que eu sempre comento, em cima do muro, já é das trevas. Então, vamos defender o que é bom, o que é belo, porque daqui a pouco estaremos calados, sem poder fazer isso. Tenhamos certeza, tem muita gente trabalhando para que transformemos a nação numa grande ditadura. Isso é importante. Então vamos, né, introspectar. Vamos entender o que está acontecendo. Vamos olhar o caminho. Quem está no bem, quem está no mal. Quem quer o bem, quem quer o mal. Está fácil de discernir. Muito fácil. Então depende de cada um começar a defender a sua família, defender a liberdade, defender Deus, falar de Jesus, poder falar de Jesus. Ainda podemos, né? Muitas nações não podem. E aqui também estão tentando implantar alguma coisa assim. Então depende de cada um de nós esse discernimento. Vamos clarear as nossas mentes, os nossos corações, porque o mal está sem vergonha de aparecer. Isso dá a falsa impressão de que o mundo está pior. Mas na verdade, é a verdade vindo à tona. Não há cura sem diagnóstico. E não há evolução sem enfrentamento das próprias sombras. Porque poderíamos nos perguntar por que Jesus deixa acontecer? Justamente para entendermos quem é do bem, quem é do mal. Se não tivesse acontecido o que aconteceu nos últimos anos, não saberíamos. Agora nós já temos certeza. Quem quer o bem e quem quer o mal. Está fácil discernir, eu falei. Depende da nossa, da nossa introspecção. Entendermos o que está acontecendo na Terra. Ana Morim, bom dia, feliz dia dos Ramos. Valeu, Ana. Beijão para todos, né? Há progresso, sim, silencioso e constante. Olhe com atenção. Direitos humanos se expandiram. A escravidão foi abolida.
O respeito às diferenças cresce. A ciência avança junto com a espiritualidade. O amor ao próximo começa a ser discutido nas escolas, nas empresas, nas famílias. O progresso está aí, não em manchetes, mas nas pequenas conquistas diárias da consciência coletiva. Coisa ruim tem a todo momento. Você liga a TV, é o que está acontecendo. Então não se manifesta a favor desse tipo de coisa. Porque eu sempre falo, e eu tenho um texto aqui hoje também que fala sobre isso, né? Nós criamos formas, pensamentos de acordo com aquilo que nós sentimos, com o que nós pensamos. Então vamos ter esse cuidado grande com o que nós colocamos dentro de casa. Nós que vamos Ney Vaz lá em Rio do Campo, ele, o Rony e a família Vaz, nossos amigos aí de Rio do Campo, um beijo muito grande no coração, né? Nós colocamos então, impregnamos as paredes, a nossa casa, nosso sofá, nossas camas, com essas energias boas ou não, né? Ana Morim, muita luz, valeu Ana, beijo grande. O progresso está aí. A reencarnação não é um passe de mágica. É um caminho longo, mas seguro. Cada espírito tem sua hora, cada alma tem sua batalha. O importante é não perder a fé no bem, porque ele já venceu, mesmo que os olhos ainda não vejam. A humanidade progride. Aqueles que não acompanharem esse progresso serão retirados da Terra, reencarnando em mundos inferiores até estarem prontos para retornar. Palavras de Allan Kardec em A Gênese. E para iluminar ainda mais, Chico Xavier nos lembrou: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Chico Xavier citou essa frase, mas que na verdade é do espírito Hamed, né? Confie, estamos no meio da tempestade, mas já caminhando em direção à luz. Continue plantando amor, mesmo em tempos difíceis. É assim que se constrói um mundo novo. É assim que nós temos que fazer. Entendemos o porquê da nossa estadia na Terra e repetimos sempre porque é importante, extremamente importante, compreendermos a nossa situação, o que estamos fazendo para nos melhorarmos. Não é melhorar outro, não. Nos melhorarmos. O que eu faço no meu dia a dia? Vamos acordar fazendo a oração de agradecimento, porque a página está em branco, então possamos chegar ao final dela e não termos o que nos arrepender. Como hoje é um domingo maravilhoso, espetacular, está aí um tempo nublado, sem chuva, sem sol, mas nós fazemos no nosso dia a dia o que nós quisermos. Por isso, levantar agradecendo, abrir os olhos, a primeira coisa, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela possibilidade de me redimir, de me aperfeiçoar, de colocar em meu coração uma coisa melhor, de sensibilizado pelas instruções que estão chegando, também me transformar. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Jesus, nosso governador espiritual da terra, nosso mestre e guia, quer de cada um de nós. Deixa eu ver aqui, a nossa querida Alice Dias. Bom dia, Alice, bom dia. Aqui, que é negativo, é expulsa, exatamente, né? Então hoje começamos a entender, começamos a discernir o que é bom e o que não é. E quem hoje se compraz no mal não reencarnará mais na Terra. Não sei o que digo. São as instruções que vêm do mais alto, pelo Espírito Verdade, que é Jesus, junto com João Batista. João Evangelista estava aqui com Allan Kardec, que depois foi Chico Xavier, recebendo tudo isso. E que foi o grande codificador da doutrina espírita, o consolador prometido por Jesus. E eu sempre digo, não precisa se aprofundar muito não para ter essa certeza. O espiritismo, sempre comento aqui, falamos aí o Cid também há poucos dias, eu e a Regi, não é dos espíritas. Os espíritos são os divulgadores, mas a doutrina espírita é dos espíritos, é para os espíritos que somos todos nós, encarnados e desencarnados, para absorvermos esses ensinamentos e decidirmos trilharmos um caminho do bem, da luz, do amor, para podermos ficar na Terra, né? Não somos daqui, queremos retornar para o nosso planeta, que já virou um planeta feliz de todos, então ainda não temos essa possibilidade, mas chegaremos lá também, porque a Terra também está se transformando. Assim como Bezerra de Menezes, que 50 anos depois da sua desencarnação, em 1950, recebeu um convite de nossa mãe querida, e ele poderia escolher o planeta que ele quisesse no sistema solar. Júpiter é um planeta de todos feliz há muito tempo já, né? Então é o mais evoluído do sistema solar. Nosso querido Clóvis Marcos, nosso Clóvis, a Solange, a Eduardo e o Caio. Valeu, Clóvis. Bom dia, Zecão. Beijão aí para ti e para toda a família Super Auto Veículos também, né? Muita luz para todos aí, Clóvis. Que Deus esteja nos iluminando a todos. Então estamos trilhando esse caminho de harmonização. Queremos ficar na Terra. Eu quero, por enquanto, né? Vamos ficar na Terra. Então Bezerra de Menezes recebeu esse convite e ele disse: minha irmã querida, minha mãe querida, né, se me permitires, quero ficar na Terra até que ultimamente, o último coração que esteja chorando também seja enxugado, né? Até que alguém que esteja sofrendo eu possa, com o meu abraço forte, com a minha falange, aliviar seus sofrimentos. Então, se eu puder ficar aqui, e se a senhora me deixar, ela disse, seu pedido foi aceito. Então, ele está conosco já
desde 1900, quando ele desencarnou, então são 125 anos, trabalhando por cada um de nós. E por ele, porque nós fazemos aos outros o que queremos para nós. Isso é importante salientarmos, né? E não fazer o que não queremos. Causa e efeito é a lei divina. Então é muita inocência nossa acharmos que podemos prejudicar alguém e não arcarmos com as consequências disso. Então vamos pedir essa luz maior para Jesus, né, para nosso mestre guia Jesus, para que tenhamos discernimento e fazermos as coisas certas, né? Ainda estamos meio desequilibrados, né, no sentimento amoroso, né, achando que os outros não são nossos irmãos. E realmente temos, é difícil compreender algumas ações que são tomadas, principalmente por alguns governantes, e entendê-los como irmãos. Mas a gente ora para que eles baixem a cabeça e, num momento de humildade, sintonizem com o mais alto e coloquem em seus corações o que estou fazendo comigo mesmo, né? Porque arcarão com as consequências. Não tenhamos dúvida, não reencarnarão mais na Terra. Este vem uma música bem especial, vamos tocar aqui. Nós temos a música, essa semana eu ouvi nas redes sociais a música do Luciano Camargo, da dupla Zezé de Camargo e Matos Nascimento. Muito especial, pedi que o nosso querido Tony, o Antônio aqui da Rádio cadastrasse para nós. Então vamos ouvir agora. A música muito especial, a energia maravilhosa. Essas coisas boas para ter dentro de casa, para criarmos formas, pensamentos, né? E equilibrar o nosso ambiente de forma amorosa, né? As paredes impregnadas com energia boa que nos influenciarão positivamente. Por isso o Evangelho no Lar é tão importante também. Então vamos lá? Vamos lá. Prestemos atenção. Irmãos amados, sei o quanto tem chorado, tantos problemas assolando as nações, enfermidade, Maravilhoso. desemprego e muita fome, gritos de guerras, desespero, aflições. Mas ainda existe solução pro teu problema. Entregue a Cristo, Ele pode resolver. Receberás a tua bênção hoje. Vamos ensinar os nossos rebentos, a nossa criança, a valorizar Jesus, falar mais vezes o nome de Jesus em casa. Vamos lá! É a vitória, vai chorando, geme e chora. É a vitória, vai chorando, geme e chora. Matos Nascimento, que canta com Luciano. Não receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. As tuas lágrimas, o anjo vem colhido e vem levado até o trono do Senhor. Enquanto as lágrimas estão se derramando, Ele derrama sua graça, seu amor. Não tenha medo da tribulação da vida. Tribulação também passou nosso Jesus. E sofrimento teve Cristo no Calvário. Como chorou por todos nós. Nossa, Gilmar Hipólito, bom dia, Gilmar. Só vocês. É vitória, vai chorando, geme e chora. Arrepia. Coisas boas dentro de casa. Receba a bênção nessa hora. É só pedir, vai chorando, geme e chora. E quantas vezes você fica desesperado? Nossa, Carmen Klosovski, lá em Dayal, trabalhadora do bem. Bom dia, Zeca. Valeu, Carmen. Apreciem sem moderação. Sacrifício dobre agora pela fé os Coisas teus boas bens. dentro de casa. E deixa as lágrimas molhar todo o teu ser. Então verás que quando choras, Deus responde. Resolve tudo e te consola o coração. Se desse anjo enxugando o teu rosto, hoje tu vais com a vitória em tuas mãos. Cadê o coral? Quer vitória,
Regi. Bom dia, Zecão. Um abraço do Enzo Gabriel Chaga. Valeu, Enzo. Bom dia, Zecão. Tá dizendo aí pro vovô. Valeu, Enzo. Beijo, Enzo, Arthur, Aira, Amabile. Regi, Jucinei. Aí, coisa boa dentro de casa, Enzo. Música boa. Energia boa chegando aí pro teu coração. Pode mandar um abraço para minha esposa Lídice, que está escutando comigo. Valeu, Gilmar, que a Lídice receba essas energias também do programa Aldeia Felicidade. O Gilmar e a Lídice, beijo muito grande, obrigado por estar conosco. Muita luz para todos. Pequeno intervalo aqui agora na Aldeia Argentina. Felicidade. Paz e luz no seu lar. Temos os nossos apoiadores aqui e logo depois a mensagem do Divaldo, a mensagem muito especial sobre entusiasmo. Divaldo que não está bem fisicamente, né? A missão quase cumprida na Terra, com 98 anos agora, dia 5 de maio. Mas está numa situação bem delicada. Nosso irmão maior, aqui na Terra, um dos encarnados, de maior desenvoltura no campo espiritual, visitando mais de 60 países ao longo desses 70 e poucos anos, né? De missão mesmo. O semeador de estrelas, dizia a Sueli Caldas Schubert, né? E realmente é um grande trabalhador na Mansão do Caminho, né? Mais de 2.500 crianças nas aulas, mas formado mais de 30 mil ao longo desses anos, né? Então veja a importância de um espírito completista. Que essa luz maior possa tocar os nossos corações também. Seremos assim lá na frente, não tenhamos dúvida. Estamos progredindo. E a cada passo que a gente dá, a gente começa às vezes falando para os nossos familiares, a pouco estamos falando para alguns amigos, e de repente estamos lá, como o Chico Xavier, como o Divaldo, né, celebrando as informações que chegam a milhares, a milhões de pessoas. O Divaldo também está ali com uns 300 livros, mais ou menos, né? E o nosso querido Chico, 550. Livros, não são livretinhos não. Né? Cada página pode transformar uma vida. Por isso a importância de salientarmos a necessidade de, pela instrução, né, recebermos essas informações e, pela vontade, mudarmos o nosso modo de interpretar a nossa existência na Terra, que certamente não é a passeio. Estamos aqui num trabalho sério, muito sério, e vamos pedir que Deus tenha misericórdia de cada um de nós para que possamos ficar aqui. Porque já pensou passar por um planeta primitivo de novo, um planeta ali na Idade Média? Já pensaram nisso? Então vamos pedir que Deus permita que fiquemos aqui. Vai depender de cada um de nós. Não depende de ninguém, de cada um de nós. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Por isso a necessidade de fazermos o bem. Porque fazer o bem é uma decisão inteligente. É o nosso advogado lá na frente. Não tenhamos dúvida disso. Vamos lá então? Todos os domingos do meio-dia às 14 horas, música gaúcha de qualidade. Prestemos atenção. Entusiasmo em ti. O entusiasmo é fundamental na vida. É como o sol que a tudo fecunda. Sem ele, descolore-se a paisagem e pairam nuvens que obstaculizam a irradiação da claridade do conhecimento. Torna-se necessário, por ser estimulante e renovador. Toda vez que diminui de intensidade, os interesses esmaecem, cedendo lugar a nostalgias e amarguras perturbadoras. Uma pessoa entusiasmada espalha otimismo, emula o esforço e conduz a atividades que geram o progresso e o êxito. Ao contrário, quem o perde apresenta-se com ar de fracasso, deprimido e deprimente. Sempre há problemas na vida, pois que os mesmos fazem parte do processo de estímulos para a evolução. Compreensível que desastres, insucessos, desaires e tragédias transcorram ao lado do êxito, Bom dia, Neuza. da felicidade e da alegria. O comportamento correto será sempre do entusiasmo. Seja qual for a ocorrência negativa ou prejudicial que se te apresente, avança com entusiasmo, sepultando no ontem o fenômeno infeliz. Recordar desgraças é vitalizá-las, fixando-a nos panoramas mentais e fazendo-as prolongar.
os seus efeitos funestos. Sobrevivendo a quaisquer acontecimentos negativos, entusiasma-te com a oportunidade de prosseguir, não evocando o antes-sucedido e apenas pensando no amanhã feliz. Nada mais saudável Valeu, Alice. que alguém em triunfo após testemunhos rudes, iluminando outras vidas com o sol do seu contentamento. Se tu, um destes mensageiros da felicidade, em razão do teu entusiasmo. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação: Zeca Grava. Alice dizendo, Deus tem misericórdia de uma grande amiga. Vamos todos, né? Direcionar as nossas energias para quem esteja necessitando nesse momento. É um ponto forte, né, da humanidade, quando alguém precisa, quando uma região precisa, nos unirmos, né? E se não pela força, mas pela oração, diminuir o sofrimento daquelas pessoas, né? Nossa querida Lúcia Marques Bagatin, lá em São Paulo. Bom dia, Zeca. Valeu, Lúcia. Beijão para ti e para toda a família, né? Então vamos atentar para isso e pelo entusiasmo, né, trilharmos o caminho da instrução. Vamos absorver esses ensinamentos que estão chegando. Nós estamos aí com um programa há quase 16 anos no ar. E, logicamente, a gente repete muita coisa porque há necessidade disso, né? Muitos estão, às vezes, vindo pela primeira vez e muitos não conhecem o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus. E eu sempre digo, não precisa se aprofundar muito para ter essa certeza, né? Porque o Espiritismo não é proselitista, não quer converter ninguém, não. E é dos espíritos, não é dos espíritas. Todos somos espíritos, precisamos desses ensinamentos para diminuirmos o nosso sofrimento, né? E sepultarmos de vez a morte. Porque o Espiritismo, como Consolador prometido por Jesus, matou a morte. Hoje eu não acredito nisso, eu tenho certeza, né? Nossos entes queridos que nos antecederam na grande viagem à pátria verdadeira, vou repetir, né? Estão apenas numa faixa diferente, né? Muitos médios extensivos, alguém que tem uma sensibilidade maior, consegue ver, ouvir, consegue conversar com esses nossos irmãos. Já temos equipamentos, né, que trabalham isso. Teremos lá na frente, e o Chico foi pródigo já, há muito tempo falando disso, teríamos a indústria da TV, né, até faria, por acaso, o descobrimento dessa captação das imagens do mundo espiritual. Isso não vai demorar muito não, né? Então, para todos temos essa certeza, cientificamente, com a ciência material falando. Deixa eu ver aqui. Almir José Agostinho também com a gente. Bom dia, Almir. O Duvra de Marque. Bom dia, Zeca. Pedindo orações para meu amigo Anderson Cunha, que se encontra na UTI. Então vamos orar por ele também, sim. Daqui a pouco estará nas nossas vibrações. Ele, amiga da nossa querida Alice também. Nós temos a Casa Espírita e Exposição do Evangelho. Número pequeno de pessoas aos domingos, né? Mas há muitos anos também, às 9h30. E lá nós colocamos a nossa irradiação. Receberá as nossas vibrações, sem dúvida. Um grande abraço para todos aí, para toda a família. Então depende de cada um de nós. Maria Teresa, Edivaldo que conta, diz que ela visitou uma senhora que estava enferma, paralítica, e até reclamando um pouco que não podia mais fazer nada. Ela disse, você pode sim, você pode orar, a sua mente está liberta. Então, independentemente da nossa situação, nós podemos orar pelo planeta, pelo nosso país, pelo nosso estado, pelo nosso município, pelos orfanatos, pelos asilos. Não se usa mais hoje orfanatos, né? Mas essas casas que abrigam as nossas crianças, né? Os hospitais, os presídios, né? Muitos desses nossos irmãos estão precisando de muito dessas orações e precisarão mais lá na frente, inclusive, né? Assim como todos nós, não estamos isentos das dificuldades que se apresentarão por causa das nossas atitudes tomadas nesta existência e também nas anteriores. O Chico já disse que os nossos ombros não seriam suficientemente fortes se tivéssemos que arcar com o peso dos nossos débitos, que nós contraímos no atacado, e Deus permite que pela reencarnação paguemos no varejo. Eu falei que tinha um texto sobre suicídio, e eu quero ler para vocês, né? Porque as instruções que vêm o pessoal diz, morreu, acabou, né? E hoje eu não acredito nisso, eu tenho certeza que muitos dos nossos irmãos vêm nos contar o que está acontecendo. Nós atendemos há muitos anos nas reuniões mediúnicas esses nossos irmãos, alguns conhecidos, alguns de longe, né? E muitas vezes naquele momento da dor, no momento da morte física, porque não se prepararam para isso.
como se o mundo espiritual não existisse. Até onde vai a dor de quem desiste? Ele era um homem comum, um daqueles rostos que passam despercebidos no meio da multidão, mas que carregava um furacão por dentro. Nós sabemos que temos muitos nossos irmãos assim, né? E às vezes nós também, em alguns momentos mais delicados, também parece que temos um furacão dentro, né? No silêncio do seu quarto, as noites eram longas e os pensamentos pesados. Ninguém sabia da angústia que o consumia. Aos poucos, ele foi se afastando da vida, dos amigos, da fé. Até que num dia sombrio, se entregou ao desespero e tirou a própria vida, envenenando-se num quarto da estalagem da Samaritana. Mas a morte do corpo não é o fim. A alma não se apaga como uma vela ao vento. Ao ser evocado no mundo espiritual, ele respondeu em tom quase delirante: não estou morto, não. Eles dizem que estou morto, mas eu sinto tudo. Seu espírito permanecia ligado ao corpo em decomposição, preso ao instante do suicídio, vivendo e revivendo aquele momento com uma dor 1000 vezes maior do que a dor que o havia levado ao ato. Era o eco do remorso, o tormento da alma que fugiu da dor, mas encontrou uma dor ainda mais dilacerante. A morte não é fuga, é continuidade. O suicida da Samaritana não era julgado por Deus, não foi condenado por uma força superior, mas sim por si mesmo, pelas leis que estão impressas no fundo da consciência de cada ser. Seus gritos espirituais eram ouvidos pelos benfeitores, e um deles, com voz firme e compassiva, lhe disse: meu irmão, tu não foste abandonado, mas é preciso reconhecer o erro para começar a sair das sombras. Ele chorou e só queria que a dor parasse. Eu não sabia que continuaria, eu não sabia. E talvez essa seja a frase mais comum entre os que escolheram esse caminho, o caminho do suicídio. A dor de hoje pode parecer insuportável, mas o espírito é imortal e a fuga só adia o processo necessário de cura. Não há julgamento, mas há consequência, e o maior castigo é o vazio de si mesmo. Se você que ouve essas palavras já pensou em desistir, saiba disso. Ninguém está sozinho. Mesmo nos dias mais escuros, há mãos invisíveis ao seu redor. Espíritos de luz, amigos espirituais, emissários do amor divino, todos tentando te lembrar. A dor vai passar. A vida continua e você é mais forte do que você imagina. A única morte real é desistir de si mesmo. E você já conversou com a sua dor? Ou apenas tem fugido dela? Esse é um texto baseado no livro Céu e Inferno, que Allan Kardec publicou, no capítulo 5, Suicidas, o suicida da Samaritana. Então, o Céu e Inferno nos traz vários depoimentos de espíritos felizes, medianos, de espíritos infelizes, de espíritos suicidas. Então, por isso que tanta instrução do mais alto chegando para que nós evitemos esse momento tão doloroso, que vai ser sentido pelos que nos amam. A Marita Sala, lá em Rio do Sul, bom dia, pedindo oração para a dona Carmela Chade, que está hospitalizada. Olha aí, então vamos orar por ela também. Alguns pedidos hoje estarão todos na nossa vibração, na nossa irradiação, daqui a pouco na Casa Espírita, e eu tenho certeza que na mente de cada um também, nesse momento, estão mandando energia para todos esses nossos irmãos que estão precisando. Hoje eles, amanhã nós. Então, todos nós vamos caminhando, né? A evolução também é isso, né? Para que nesses momentos de dor possamos acordar. Lembrarmos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre e Guia, de nossa Mãe querida, Bezerra de Menezes, de Chico Xavier, Madre Teresa, tantos e tantos emissários que estão conosco em todos os momentos. Não estamos sozinhos. Quem nos colocou aqui nos acompanha e quer o nosso bem e nos intui. E por quê? Às vezes nós não vimos, não sentimos, porque estamos materializados, né? Mas materializados nos apegos à matéria de uma forma muito infantil, né? Negligenciando esses ensinamentos, não nos perguntando o que somos na verdade, né? Aqui dentro de mim, dentro de você, estão 700, 800 mil existências, todas colaborando para o seu progresso, né? Até os que estão fazendo mal hoje arcarão com as consequências disso e farão muito bem para compensar. Não tenhamos dúvida nenhuma disso, né? Mas como eu falei, quem se compraz hoje no mal não reencarnará mais na Terra. Reencarnará no mundo primitivo ou no início de provas e expiações, mas muito inferior à Terra, porque a Terra passa por essa grande transformação de provas e expiações para a regeneração. E estamos caminhando para isso. Já adentramos, só é início de regeneração. Mas daqui 7.000 anos, 8.000 anos, seremos um planeta de todos e feliz, onde o mal não existirá mais. Depende de cada um de nós, então, trilharmos o caminho de harmonização com as leis universais, fazendo o bem, trabalhando no bem
e dignificando a nossa existência pela boa vontade, porque o pensamento, a inteligência e a vontade são atributos do Espírito. O que eu fizer pela minha vontade, então, lá na frente, incursionará em momentos desagradáveis ou não. Então, a semeadura é por minha conta e vale a pena falar isso todo dia. Eu estou semeando o quê neste momento? Porque isso refletirá logo ou lá na frente. Não tenhamos dúvida disso. Vamos ver mais um texto especial, mas nos atendo um pouco ao suicídio, né? Nós já fizemos um programa aqui, mais de uma vez, sobre suicídio, sobre eutanásia, sobre aborto, tão cruciais na mente de cada um. E só muita ignorância para adentrar o mundo do aborto, o assassinato de bebês. É um espírito que está querendo reencarnar e que se tornará, obviamente, talvez pelo seu nível evolutivo, um grande obsessor de quem provocou o aborto. E não só a mulher que abortou, não, mas os que se dizem esses profissionais, médicos, médico não é, né? Porque o médico que provoca aborto não é médico, né? É um profissional da morte, né? Quem faz isso não é do bem, né? Embora tenhamos alguns abortos que são até permitidos e que nos trazem uma luz na doutrina espírita, quando uma gravidez pode ocasionar a morte da gestante, né? E mesmo assim muitas mães seguem adiante, têm o filho, como foi a mãe do Divaldo Pereira Franco. O médico disse: a senhora não resistirá, a senhora morrerá se levar essa gestação adiante. Ela disse: é melhor eu morrer do que cortar a vida de alguém. E Divaldo nasceu e hoje está aí com 90, quase 98 anos, né? Ensinando um mundo que é o bem, o que é o amor, o que é a luz, tudo para evitar sofrimentos na nossa vida. Então vamos sentir essa presença, como eu estou sentindo agora, das pessoas que nos querem bem, do nosso mentor, dos nossos entes queridos, das pessoas que trabalham pela luz. Porque quando nós nos propomos a fazer o bem, somos envolvidos por uma nuvem maior, a nuvem do bem, uma luz maior, uma energia radiosa, que nos coloca a par desses ensinamentos para chegar ao coração de mais e mais pessoas. É isso que acontece nesses momentos de luz, quando nós nos propomos dentro de casa, colocarmos um filme, por exemplo, hoje à tarde. Em vez de assistir aquelas bobagens da TV aberta, coloque o filme do Divaldo Pereira Franco, do Chico Xavier, do Bezerra de Menezes, coloque lá o Nosso Lar, Os Mensageiros. Assista esse tipo de coisa e engrandeça o seu coração. Ilumine quem esteja ao seu lado, né? Pense em quem esteja ao seu lado. Espíritos que estão conosco também receberão essa informação, essa energia boa. As nossas paredes serão impregnadas de energia abençoada, que nos influenciarão, evitarão conflitos dentro de casa. Por isso que o Evangelho no Horário é tão importante. Deixa eu ler para vocês aqui. Todos esses textos que, né, nos lembram a lei de causa e efeito. Então vou ler um trechinho aqui do Livro dos Espíritos, uma questão 921. Allan Kardec pergunta: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? E a resposta dos amigos espirituais: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. E Allan Kardec faz um complemento: aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro, não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, como parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Já nesta vida, somos punidos pelas infrações que cometemos, das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Desviando-nos desse, enveredamos por outro, mal, e da consequência em consequência caímos na desgraça. Causa e efeito é a lei divina. Atentemos para a nossa situação, para os nossos pensamentos. Repensemos. Repensar o pensamento não é redundância, não. É luz que toca os nossos corações. Puxar a descarga virtual, como sempre dizia aqui a Nevane, né? Então vamos puxar a descarga virtual quando um pensamento ruim, tenebroso, trevoso, enfermo, tocar as nossas mentes, né? Ou até de sofrimento. Vamos puxar a descarga virtual, vamos pensar em Jesus, em nossa mãe querida, vamos pensar nas coisas boas de quem esteja ao nosso lado, inclusive para evitar o suicídio, porque o suicídio tem agravantes e tem atenuantes,
mas leva muita dor a quem esteja ao lado. Então a gente não pensa naquele momento na dor que ocasionará um pai, a mãe, um familiar, irmãos, filhos. A gente não pensa nisso, porque a dor é muito grande, a gente sabe disso. Mas vamos nesse momento trazer Jesus para os nossos corações, fazer o evangelho no lar, né? Fazer uma oração, e como diz o Divaldo, é uma oração das mais importantes, às vezes num momento muito ruim, muito pesado, muito escuro, como nos dizem os amigos espirituais, quando a gente fala, meu Deus. Tenhamos certeza que nesse momento, a falange de espíritos, nossos mentores, espíritos familiares que nos querem bem, estarão nos abraçados com força, alguns com as mãos sobre as nossas cabeças, sinalizando que a coisa vai mudar. Porque se suportarmos esse momento de dor, lá na frente teremos a certeza da misericórdia divina. Então, calculemos, né, os embates que tenhamos no nosso dia a dia, o que chamamos de problemas, que são oportunidades de evolução, para justamente não cairmos na cilada do suicídio. Vamos fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. No e-mail tem uma mensagem linda, curtinha, que fala através de Chico. Ampara, alivia, ilumina e socorre sempre. Todo auxílio na obra do bem é uma prece silenciosa. E toda vez que auxilias, o anjo da caridade está perto, orando também por ti. Toda a situação no bem nos traz essa certeza então, né? Lembra que nós falamos sempre, eu acho que vai dar tempo de ler isso aqui, nosso querido Chico Xavier. Nós falamos sempre que nós criamos formas de pensamentos. Nossa querida Raquel hoje Lafranzói, nosso querido Cid, o Paulinho, beijo grande aí, Raquel, para todos. Falamos sempre que criamos formas de pensamento de acordo com o que ouvimos, sentimos, com o que nós pensamos. Criamos formas de pensamentos dentro de casa que influenciam. Falei isso algumas vezes hoje, porque eu tinha um texto que justamente falava isso. Cuidado com a memória de sua casa. O padrão vibratório de uma casa tem relação direta com a energia e o estado de espírito de seus moradores. O conjunto de pensamentos, sentimentos, estado de espírito, condições físicas, anseios e intenções dos moradores fica impregnado no ambiente, criando o que se chama de egrégora. O que poucos sabem é que as paredes, objetos e a atmosfera da casa têm memória e registram as energias de todos os acontecimentos e do estado de espírito de seus moradores. Por isso, quando pensar na saúde energética da sua casa, tome a iniciativa vital e básica de impregnar sua atmosfera apenas com pensamentos bons e muita fé. Evite brigas e discussões desnecessárias. Observe seu tom de voz, nada de gritos e formas agressivas de expressão. Não bata portas e tente assumir gestos harmoniosos, cuidando de seus objetos e entes queridos com carinho. Não pense mal dos outros, pragas, nem pensar. Selecione muito bem as pessoas que vão frequentar sua casa. Se você nutre uma mágoa profunda, ou mesmo um ódio forte por alguém, procure ajuda para limpar essas energias densas de seu coração. Alegria, amor, paz, prosperidade, saúde, amizades, beleza, já estão bom para começar? Não é mesmo? Então é assim, nós impregnamos as nossas paredes, os nossos sofás. Eu comentei aqui uma vez que uma médium ostensiva chegou na casa de uma amiga e viu o bebê envolto em lamas. Psiquicamente falando, né? A energia que impregnou aquele ambiente era de lama. Eles não tinham o hábito da oração, não faziam o evangelho no lar, as discussões eram frequentes, a forma como eles viviam também não era nada amorosa, né? Ou moral. Então assim, ela começou a fazer as orações e aquilo começou a se dissipar. Então assim, quanto mais fazermos o evangelho no lar, mais luz, mais energia boa dentro de casa. Reúna a família, pelo menos, bom é todo dia, mas pelo menos uma vez por semana no horário fixo. Dia da semana fixo, horário fixo, porque as equipes espirituais do Evangelho no Lar estão com vocês nesse momento, balsamizando, né, a vossa residência, transformando-a numa redoma, numa fortaleza, impedindo que espíritos trevosos ou inferiores possam adentrar o seu lar. E ajudando os que estão aí, encaminhando-os para as áreas de refazimento. Veja bem como é importante o Evangelho no Lar. Preste atenção nessa informação, porque é uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira, de tão importante que é. Nós encerramos aqui, quero pedir a todos vocês, perdão, né? Às vezes a gente não consiga levar as mensagens que a gente se programou, mas também agradecer, e pela gratidão, externar de forma amorosa o que sentimos em nossos corações.
Deus está conosco, Jesus é nosso mentor, é nosso mestre e guia. Nossa mãe querida está com a sua falange, assim como de tantos outros emissários, bem pertinho de nós. Ninguém está longe não, todos bem pertinho. Nós é que nos afastamos. Mas o mundo espiritual é aqui, não é lá nem lá. O mundo espiritual é aqui. Estamos só numa faixa diferente, né? Então vamos seguir os ensinamentos mais altos e, pela vontade, absorvermos as instruções para sermos mais felizes. Como é que nós estamos? Cheios de alegria. Valeu, Lúcia. Muita paz para todos aí. Um beijo muito grande, né? Vamos orar pelos que estiveram conosco aqui. Gratidão, diz a Lúcia. Muita paz para todos. Vamos ver a música especial? Sérgio Santos fez essa música há muito tempo, homenageando o Chico, né? Que em outras existências, eu comento sempre aqui, começou ali, a anterior foi Allan Kardec, mas foi Francisco de Assis, foi Santo Antão, São Gastão, foi René Descartes, foi João Evangelista, foi Daniel, foi Isaac, foi por 2 vezes Faraó feminina, uma semana abençoada para todos nós, está dizendo a Lúcia. Valeu, Lúcia, beijo grande. Então vamos sensibilizados a agradecer esse grande Espírito que continua a serviço de Jesus e por todos nós. Bom domingo a todos, abraços, Zeca, gratidão, valeu, Franci, beijo grande, a Marceli Zermiani, bom dia, flor do dia. Alice, gratidão por tornar nosso dia tão feliz. Valeu, Alice, beijão pra ti, pra toda a família, pros amigos aí, né? Tenha um domingo muito abençoado. Todos vocês que estão conosco, muita luz, muita paz. Uma semana muito abençoada. Coisas boas dentro de casa. Fiel a Jesus, excelso mestre do bem, emissário da luz, mensageiro do além, do além. Ante o mal luta, serve e resiste. Quem confia da felicidade não desiste. Em torno da cruz, um lápis de luz, na fé e na paz, fiel a Jesus, a Jesus. Chico Xavier, Cisco de Deus, Religiosa, muito bom dia. Beijão aí para toda a família. Rita Dori também conosco. Bom dia, Rita. Beijão para todos, né? Muita luz, muita paz. Vamos defender o que é bem, o que é luz. Vamos defender Jesus. Vamos defender a pátria, a liberdade, o amor, a família, a instituição mais sagrada do planeta. Vamos defender. Vamos tornar isso público. Que mais pessoas sintam essa vibração, né? Que muitos querem derrubar. Beijo muito grande, muita paz, muita luz, uma semana muito abençoada. Muito obrigado a todos. A
Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Beijo grande.